Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Instituto Amai-vos para mais uma conversa do Livre Acesso. Hoje sobre espiritualidade e racismo. Nós vamos receber o professor Ronilson Pacheco, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ele está lá nos Estados Unidos e vai daqui a pouco se conectar com a gente. E nós vamos conversar sobre racismo, um tema que está na pauta do dia. A conversa já estava marcada antes de tudo isso acontecer no Brasil e no mundo, as pessoas ficarem tão mobilizadas com essas questões que já, mobiliza a gente, que já passa pela nossa vida, pela nossa vivência. E hoje aqui conversando sobre esse assunto, espiritualidade e racismo. Então, vou aguardar o Ronilson para a gente começar a nossa conversa sobre espiritualidade e racismo. Espiritualidade como esse lugar também de resistência do movimento negro, também um lugar de resistência, também um lugar da sua fala, seja numa espiritualidade cristã, seja numa espiritualidade afro, seja numa espiritualidade de tradição oriental, judaica, não importa. O que importa é a maneira como nós nos conectamos com o sagrado, como nos conectamos com a nossa ética, com a nossa vivência no cotidiano e como a gente vive essas lutas, né? Essas lutas, racismo, questões de gênero, questão indígena, que também é uma questão muito importante para a gente conversar. E aqui no Amai-vos tem uma orientação cultural em relação ao povo indígena, a ateus, a afrodescendentes, ao judaísmo. Tem um pastor online, que sou eu que atendo. Tem uma orientação cultural em relação ao judaísmo, tem um sheik. Então é uma conversa ampla a respeito da espiritualidade, como esse lugar de vida, como esse lugar de ética, como esse lugar também de resistência, de trazer questões culturais e sociais para o debate. E hoje a nossa conversa é sobre espiritualidade e racismo. Estou aguardando o Ronilson Pacheco se conectar. Ele está nos Estados Unidos nesse momento, fazendo o mestrado. E nós vamos aguardar ele chegar para a gente conversar sobre esse assunto. Espiritualidade e racismo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui se ele está chegando. Esperar o Ronilson se conectar para a gente começar a conversar. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes nesse momento. Estou aguardando o professor Ronilson Pacheco para a gente começar a nossa conversa sobre espiritualidade e racismo aqui no Instituto Amai-vos, que é um instituto que já existe há 20 anos, que tem um propósito de fazer esse diálogo intercrença entre pessoas que se reúnem em torno da questão do amor, da espiritualidade, não somente como uma conexão vertical, mas a espiritualidade como ética, a espiritualidade como presença no mundo. Espiritualidade, boa noite para todos e todas que estão aqui. E hoje a conexão entre espiritualidade e racismo, né? Algo que nos atravessa no dia a dia e que hoje, por conta de acontecimentos recentes nos Estados Unidos em torno do assassinato do George Floyd, criou uma comoção mundial e aqui no Brasil de modo simbólico, aqui pertinho da minha casa, num bairro vizinho de Niterói chamado São Gonçalo, a morte do adolescente João Pedro e o menino Miguel, lá em Recife. Então todos esses assuntos junto com aquilo que a gente já vive no cotidiano, já presencia,
de genocídio da população negra, de racismo, de condições. Deixa eu só falar com o Nilson, que ele está falando aqui comigo no WhatsApp, só um minutinho. Só um minuto. Então, esperando o Ronilson Pacheco. Se conectar lá. Peraí que ele tá falando aqui comigo, só um minutinho. Daqui a pouco ele tá aqui com a gente. E nós vamos iniciar essa conversa, né? Sobre espiritualidade, sobre racismo, sobre essas questões que estão no nosso cotidiano, na nossa vida, e que de um modo geral, hoje, agora, nos sensibilizou a todos. O Nilson chegou aqui, o Nilson chegou, só um minutinho. Está entrando. Oi, opa. Mil desculpas, eu acho que eu estava em algum lugar errado. Eu achei que já tivesse entrando. Acontece. Só um minutinho que eu vou botar o fone aqui também. Então, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar com o professor Ronilson Pacheco. Ele é pastor aqui no Rio de Janeiro, na Comunidade Batista. Está fazendo mestrado lá nos Estados Unidos. É alguém que milita há muito tempo nessa área, tem trabalhado a questão da teologia negra, falado do genocídio da população negra, principalmente no Rio de Janeiro. E ele estava na hora e no lugar, né, morando nos Estados Unidos agora, onde essa questão racial explode para o mundo de um modo simbólico no assassinato do George Floyd. E aqui no Brasil, né, a morte do adolescente João Pedro recentemente e o menino Miguel. A gente já tinha marcado para conversar antes de tudo acontecer, mas É verdade. E mais ainda agora, né, toda hora entrevista, Globo News. Tem sido mesmo, bem correria. Uma experiência interessante, mas com muita correria, realmente. Mas antes da gente falar desse assunto, assim, que é o assunto da nossa pauta, eu queria que você falasse como é que tá a sua vida aí nos Estados Unidos, a filhinha nasceu, como é que tá? Uhum. Tá sendo uma experiência incrível, assim, porque a Olivia, assim, com muitas aspas, né, mas salvou a gente da quarentena, né, porque a gente perdeu um pouco esse foco. Quer dizer, o foco ele meio que se transformou, porque agora tudo é muito cuidado com ela, né? Uhum. Nossa preocupação com contágio, com a exposição aos espaços abertos e tal, tudo tem a ver com um cuidado maior com ela. Mas a gente passou a ter uma quarentena mais divertida, mais ocupada, né? Dormindo menos. Isso tirou um pouco o foco assim, da pandemia. Está sendo uma experiência incrível. Talvez a gente, num roteiro desenhado, nós não queríamos que fosse assim, né? Principalmente ela nascia no meio de uma pandemia. Ela nasceu na mesma semana que foi decretada a quarentena. Então tudo estava assim muito cheio de adaptações. Né? Para você ter uma ideia, eu fui o único pai que conseguiu acompanhar um parto, porque foi o dia que o hospital decretou, aliás, o Departamento de Saúde, né, decretou que os partos só entrariam as mães, evidentemente, né? Não podia entrar mais nenhum acompanhante, inclusive os pais. Pra você ter uma ideia, eu passei o período do parto inteiro escondido dentro do quarto, porque como naquela confusão toda eu acabei ficando, eu não podia ficar transitando no corredor, senão iam me expulsar. Eu fiquei escondido no quarto até a nossa entrou no sábado, saiu na segunda, e eu fiquei esse tempo todo lá escondido.
Então foi um período de muita ansiedade, né, na verdade, com Uhum. a gente tendo que se ajustar de várias formas e tal, mas, mas eu considero que a gente está muito bem, assim, a gente está se cuidando bastante, nós estamos sendo bem cuidados, né, embora tenha dificultado a vinda de alguém, né, de uma avó, porque rede boa é avó, né? É. Nós fomos impossibilitados de fazer isso por causa da pandemia, impossibilitado de também ir de visitar, porque agora eu estou no break, nós poderíamos visitar, levar o Olivia para conhecer, né, a família, e ela não vai poder. Então a gente ficou com muitas limitações, mas ao mesmo tempo a gente foi muito bem acolhido pela comunidade, né, do Union Seminary. Todo mundo foi muito acolhedor com a gente, né, de nos Uhum. receber, providenciar, ajudar no lugar, organizar, disponibilizar o máximo de facilitar um pouco mais a nossa vida. Isso foi muito importante. Então tá sendo legal, assim, os estudos são muito bons, eu estou muito empolgado com tudo que eu tenho vivenciado, aprendido. Tem sido uma experiência muito boa. Ah, que bom. Então, Ronilson, assim, antes de falar sobre as questões, né, dos Estados Unidos que estão na pauta, mas trazendo atenção para a questão no Brasil, falar de racismo no Brasil é um negócio muito complicado, né? Porque, assim, toda vez que o debate vem à pauta, e a gente fala alguma coisa, vai ter sempre alguém que vai ter uma referência e dizer, mas lá, não sei aonde, tem uma família, eu tenho um amigo, e ele nunca É, sofreu isso. Quer dizer, é um negócio assim, é o tempo todo a questão é esvaziada, né? E você é uma pessoa que uhum. está com esse discurso, que está nessa luta. Assim, como é que você tem tentado superar isso, né? Fazer com que essa questão venha à pauta de uma forma aberta e como uma questão essencial, não uma questão que a gente tem que Uhum. camuflar e sempre ter uma desculpazinha, não, mas isso também é assim, aconteceu ali, ou eu presenciei uma coisa que não foi assim, né? É. Olha, uma forma, talvez a única que eu encontro, é todas as oportunidades que eu tenho, que surgem, sejam nas conversas informais, sejam mais ainda nas conversas formais, né, de formação, de mesa, de palestra, de aula, de qualquer espaço, né, mas também nas conversas informais, marcar esse lugar, né, de como nós estamos envolvidos, como o racismo no Brasil tem uma característica extremamente naturalizada. Tão naturalizado, tão normalizado, que ele se tornou o cotidiano. Né? Precisa acontecer algo muito absurdo, muito extraordinário, para que você identifique que alguma coisa é racismo, e quase sempre numa perspectiva muito pessoal. Né? A dificuldade de entender o racismo como uma estrutura, como um estruturante, né? Um formador de relações sociais, como está impregnado na nossa história. Por diversos motivos, né? A gente não tem lastro histórico, o Brasil lida muito mal com isso, essa relação com o passado, né? Bom, vez ou outra alguém tá negando a intensidade da escravidão, só não diz que a escravidão nunca existiu porque é impossível, né? Mas a escravidão não foi isso tudo, não deixou todo esse trauma, né? Foi um período que acabou, quando acabou, acabou. Então, todos os espaços que eu tenho de oportunidades, na igreja, inclusive, qualquer espaço, demarcar esse lugar, chamar a atenção para o quanto que o racismo no Brasil é extremamente naturalizado, o que não é difícil, né? Você só precisa evocar como determinadas situações da vida ordinária, do dia a dia, essa segregação e essa racialização ela está tão presente e tão naturalizada que quando ela é posta, é difícil você encontrar um outro, né, um outro caminho. É difícil você ter como explicação, por exemplo, falando uma coisa bem pública, né, bem conhecida. É difícil você ter uma explicação que seja razoável para o fato de, em toda a história do STF, por exemplo, você só ter tido um ministro do STF negro. E aí você vai usar diversos argumentos, mas nada é razoável, né? Tanto não é razoável que isso não é um argumento de que o racismo não existe e que ele foi competente. É um argumento exatamente do contrário, né? Que é tão racista, um racismo tão estrutural, que ele foi um dos poucos que conseguiu furar
furar essa bolha, e isso em qualquer lugar, né? Se você chama atenção para você, puxa na memória da pessoa a graduação que ela fez, quantos professores negros ela teve nessa universidade, quantos autores negros ela leu, tudo isso que está na vida ordinária, absolutamente, né, natural, que nós já tivemos avanços significativos, mas nós crescemos com isso, né? Hoje, pelo menos hoje, cada vez se reivindica mais essa coisa que não resolve tudo, mas esse lugar da representatividade. Então, se imaginar que a geração que eu cresci, a gente não tinha referências absolutamente nenhuma, né? Os atores negros famosos que a gente tinha, pelo menos do meu período de infância, por exemplo, eram famosos com papéis basicamente de escravos, quando a Rede Globo fazia alguma novela de escravizados, né? Então, quantos papéis de escravas a Zezé Mota não fez? Quantos o Milton Gonçalves não fez? Eram os negros famosos da nossa... Ruth de Souza, eram os negros famosos da nossa geração. No entanto, para as coisas mais positivas, criativas, né, eu cresci ouvindo Xuxa para Baixinhos 1, 2, 3, 4. Aquela, né, aquela mulher loura, branca, olhos claros, perfeita. Né? Esse também era um referencial para as meninas, para as adolescentes, para as crianças, um referencial que se deságua nos brinquedos, nas bonecas, né? Que aí a gente está falando de representação, de imagem e de se reconhecer. O Muniz Sodré tem uma definição que é muito interessante, né? Que a população negra no Brasil, a população é uma sociedade sem espelhos. Sem espelho exatamente por isso, ela não se reconhece em nada, entendeu? Ela não se reconhece na novela, a não ser uma escravizada, ela não se reconhece nos telejornais, né? A gente tem reivindicações recentes, isso é muito recente, a gente não se reconhece nos telejornais, não se reconhece na diretoria da empresa, não se reconhece nos tribunais, não se reconhece em juízes, em médicos, não se reconhece em nada na sociedade que não seja subalterno. Então a forma de superar isso é sempre apontar os efeitos drásticos da naturalização do racismo, né? Como ele conseguiu ser tão normalizado. E por isso eu gosto da expressão do Brasil como o Brasil tem um racismo cujas duas características principais a gente tem um racismo perfeito e eficiência, um racismo muito eficiente, né? Porque como nos Estados Unidos ele ficou muito bem marcado, e isso ajudou, né, a saber com o que você estava lidando, do que você estava falando. No Brasil, ele, por razões diversas, desde no nosso processo de formação colonial, católico, sincrético e tal, mas o fato é que ele se tornou tão dissimulado que ficou difícil, né, você apontar que uma questão é assim por conta do racismo do nosso legado colonial escravocrata, né? Assim, se você fala de periferização, alguém vai dizer que também mora branco na favela. Se você vai falar do encarceramento em massa, alguém vai lembrar que também existem brancos encarcerados. Mas isso, né? Como as pessoas pobres e precárias sofrem as consequências de tudo que foi pensado para a população negra, porque no fim das contas isso, é disso que a gente está falando, né? Então é isso, sempre que tiver oportunidade, marcar esse lugar, desconstruir essa normalização e naturalização do racismo. Interessante você estar falando da questão dos Estados Unidos, como isso era bem mais marcado, né? Aí você vê, na década de 70, as associações em torno da questão da música, né? De você criar um selo, né? Para lançar, né, artistas negros. A forma como o cinema nos Estados Unidos se organiza em torno disso, né? De produções, de séries, de filmes. E esse esvaziamento da luta no Brasil faz com que isso não seja organizado, né? A questão de visibilizar os atores, as produções, né? Interessante, assim, que aqui, quando alguém se posiciona como negra, né? Se eu falar, eu sou uma mulher negra, alguém vai chegar, mas você... É sempre assim, né? Alguém, mas você não é tão pretinho assim. Né? Vai esvaziando. Agora, na hora... O meu filho mais novo passou por uma situação recentemente que ele estava na moto com um amigo branco, na carona, e o policial mandou encostar. Aí o menino encostou e fez um movimento com a roupa. Aí meu filho falou para ele assim, você é maluco? Meu coração disparou. Você tem ideia do que você fez?
Não, mas eu falo, olha só, você é branco. É branco, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, porque assim, esse movimento que você fez, você colocou a minha vida em risco. E eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho assim, porque o rapaz, quando viu a polícia estava sem carteira, fugiu, o policial atirou e matou o filho dela de 15 anos. Então, assim, esse racismo no Brasil, ele está nos números dos assassinatos de jovens, principalmente jovens negros, né? Tá lá, não tem como contestar isso, né? Mas mesmo assim, quando a gente levanta esses números e coloca esses dados, vai vir sempre alguém e dizer, mas eu passei recentemente com isso, que vem uma pessoa no meu Facebook branca dizer, mas isso não é bem assim. Quantas pessoas negras, brancas são assassinadas, assim? Quer dizer, exatamente. Estatístico, né? Exatamente. E eu diria que o mais triste, né, não é só o esvaziamento, né, mas como esse processo foi deliberadamente pensado, né, para neutralizar, mais do que esvaziamento, uma neutralização de qualquer expressão da comunidade negra, da população negra no Brasil. Né? A população negra no Brasil foi muito reprimida, massacrada, neutralizada. Qualquer possibilidade de inspiração, por exemplo, no que acontecia nos Estados Unidos, era absolutamente sufocada. Né? A democracia racial surgiu disso, né? Uma forma de não usar os mesmos termos pesados da questão racial que era usado nos Estados Unidos e que estavam em pauta na luta dos movimentos pelos direitos civis, em especial depois com o movimento Black Power, Black Panthers e tudo mais, a ênfase, né, na questão racial, né, que é racismo, não tem uma escamoteação. Então, tudo isso sempre foi muito... Então, neutralizaram, silenciaram nossos intelectuais, nossos pensadores, nossos escritores, tiraram essas... porque aqui, como você tem, né, as chamadas universidades historicamente negras, né? Tem várias universidades, o Martin Luther King se formou em uma, na Morehouse, e talvez a mais famosa seja de Howard, que fica em Washington, que é chamada da Harvard Negra, né? Mas isso ajudou a construir, né, uma imaginação, uma intelectualidade, né? Essas pessoas tinham um espaço de produção e de disputa na esfera pública da sociedade muito, muito forte. No Brasil não teve, né? Então as pessoas aqui tinham uma possibilidade de crescer ouvindo, ou lendo, né? Pessoas que pensavam a população negra, a comunidade negra. No Brasil isso foi impossível, né? Então a gente foi obrigado a aprender da nossa historiografia com Boris Fausto, com Sérgio Buarque de Holanda, com Gilberto Freire. Evidentemente, nada contra, uma produção historiográfica, aliás, muito importante, relevante. Mas a gente não conseguiu ler Guerreiro Ramos, né? Tem gente que é formada hoje, né? Passou toda seus estudos, passou toda a sua graduação, sei lá, está no mestrado, nunca soube que Guerreiro Ramos existiu e era um sociólogo importante. Quer dizer, a gente não leu, né? Na PUC as pessoas não conhecem Lélia Gonzalez, foi diretora do Departamento de Ciências Sociais lá, foi uma intelectual importante de lá. Inclusive o Nuvem Negra nasceu a partir disso, né, o coletivo que tinha na PUC. Nasceu porque teve uma exposição sobre Lélia Gonzalez na PUC, e as pessoas ficavam perguntando quem era Lélia Gonzalez, e aí uma amiga, né, que deu um insight, ela pensou, gente, como isso é absurdo, uma das intelectuais mais importantes, estudou aqui, foi diretora, não foi só uma professora, ela dirigiu o Departamento de Ciências Sociais. E as pessoas não conheciam, né? Então a gente não leu, as pessoas não leu Abdias do Nascimento, nós não fomos formados lendo essas pessoas, não lemos os nossos escritores, né, os nossos romancistas, a gente nem sabia que preto escrevia, né, romance, ficção. Para a gente essas coisas nem existiam. Enquanto aqui nos Estados Unidos você tem toda uma geração, né, de escritores e escritoras, Toni Morrison, Audre Lorde, James Baldwin, Alice Walker, você tem toda uma geração que ajudou, junto com os intelectuais, né, ajudou a formar. Então, a repressão para a criação da comunidade negra foi muito, 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 muito difícil, muito reprimida. A experiência belíssima do teatro experimental do negro, do Abdias,
que ninguém conhece, né? Assim, quem é do ramo, evidentemente, mas ninguém conhece. Abdias foi completamente desmontado durante a ditadura, então a gente não tem... Né? Você fala de ditadura em cinema e teatro, você vai lembrar do Zé Celso, né? Mas pouca gente lembra e sabe o quanto o teatro experimental do negro era algo tão poderoso, foi completamente destruído, né? Destroçado por conta da ditadura. Então, é mais do que um esvaziamento. A gente teve aí uma ação sistemática, deliberada, com o objetivo de neutralizar qualquer capacidade de produção, de criação da população negra. E aqueles que conseguiram furar a bolha, a sua negritude foi absolutamente silenciada, né? Porque esse era então, Castro Alves, André Rebouças, Machado de Assis, nomes que estão sendo retomados agora para lembrar as pessoas que você ainda ouve, né, falar assim, caramba, o Machado de Assis era negro, né, cara, eu não sabia. André Rebouças era negro, que interessante. Então, era uma forma, inclusive, de conseguir se sobressair, né, a sua negritude não ser destacada. Então, é muito mais cruel, né, nesse sentido. No Brasil, é muito mais cruel. Então, as pessoas acham que isso é uma fatalidade. Assim, por acaso, nos Estados Unidos, as pessoas são muito organizadas, os negros são muito organizados, e eles conseguiram construir um movimento de resistência, porque como tinha segregação, e a segregação era socioespacial, eles construíram seus territórios, suas universidades, suas igrejas, e isso fez... claro que teve uma grande influência, mas o que eu estou querendo dizer é que o Brasil não fez e não aconteceu, não é por uma desorganização da população negra no Brasil, é por uma política pensada deliberadamente para desarticular e destruir, desagregar completamente qualquer possibilidade de construção da população negra no Brasil. E você está falando, uma ação muito bem orquestrada e vitoriosa, né? Porque ela entra de uma forma assim, dentro das pessoas que ela mascara. Agora, tem uma pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta, mas tem uma pergunta aqui do Tony, que ele está perguntando como é que foi essa sua experiência pessoal na PUC, né? Como um homem preto na PUC, fazendo televisão. Como é que foi isso? Assim, você... E estudar o que você estudou, né? Porque assim, né, a gente... É verdade. É verdade, cara. É verdade. Cara, foi bem interessante, porque, assim, eu acho que faz parte um pouco, né? Acho que uns mais, outros menos, mas a gente tem muitos dilemas, né, com a nossa negritude ao longo da história. Assim, eu já tive muita... Acho que essa é uma história comum, já tive muita dificuldade com a coisa da autoestima, né, das possibilidades de avançar, de conseguir. Então, quando eu cheguei na PUC, a PUC não foi minha primeira tentativa na universidade, claro, eu tentei 2 vezes antes, né, cheguei a iniciar um curso de História em 98, imagina, né, mapeando aqui a minha longa experiência de 43 anos. Minha primeira tentativa na Gama Filho, né, que já nem existe mais, que faliu, mas e era assim, com muita dificuldade, né, eu trabalhava olha, agora eu vou falar coisa só de pessoal de grupo de risco, hein? Eu trabalhava na Sendas, em São Gonçalo, e estudava na Gama Filho da Piedade, né, que foi onde eu consegui e tal, e que tinha a qualidade que né, como eu não consegui entrar na UF e tal. E aí eu não consegui, primeiro acho que eu contei essa história, né, também no dia da ordenação, primeiro pela distância, teve uma vez que eu tive uma crise de estafa, porque eu trabalhava muito nesse supermercado, depois fazer uma longa viagem de São Gonçalo até Piedade para poder estudar e tal, e depois por dificuldades familiares, minha mãe adoeceu, e aí eu gastava muito dinheiro com remédio, essas coisas, bom, mas isso é outra história. Estou contando isso para dizer que passei por esse momento assim que você tem dificuldade, que as coisas parecem que não dão certo, né? E aí na PUC, surpreendentemente, eu já estava de alguma maneira em uma outra fase, assim, já estava, acho que já tinha um processo de autoafirmação, de negritude e tal, já tinha um engajamento maior, tinha uma outra experiência, né, de ativismo social, então isso me ajudou muito, porque
o impacto de chegar na PUC foi realmente muito forte, assim, de você se sentir muito deslocado, muito deslocado, né? Embora na teologia, como a teologia é um curso assim que não é aquele curso que todo mundo se interessa e tal, então você tinha uma galera que estava um pouco mais no seu nível assim, social, né? Pensando em termos de classe. Então eu sentia pouco dentro da sala de aula, mas como na PUC você tinha a possibilidade de fazer cursos diversos, né, eu poderia, então eu fiz cursos que era da área de sociologia, fiz cursos que era da área de comunicação, eu saía catando tudo que eu queria montar alguma coisa que me ajudasse a compreender o máximo possível. E nesses cursos, principalmente na filosofia, a diferença era muito gritante, entendeu? Então para mim era muito frustrante. Então, esse caso para mim é sempre um clássico, vez ou outra eu mando, vez ou outra, faz muito tempo que a gente não se fala, mas eu mandava com frequência mensagem para esse amigo. Porque isso me marcou muito, porque a gente estudava nas aulas de filosofia, eu estudava com um cara, com um amigo, que ele morava em São Paulo, mas ele morava em São Paulo recentemente, ele tinha muitos vínculos ainda no Rio, um deles era, ele estudava na PUC. Então, ele não transferiu para a PUC São Paulo, ele, nos dias de aula dele, que era terça e quinta, ele saía de casa, presta atenção, em São Paulo, ia para Congonhas, pegava o avião, soltava no Santos Dumont, ia para a PUC, assistia a aula, voltava para Congonhas. E aquilo ali pra mim era assim, cara, mano, o cara faz isso toda semana, pega um avião toda semana. Às vezes a gente tinha um trabalho para fazer no mesmo grupo, ele já estava em casa, em São Paulo, eu estava na ponte de Niterói ainda, indo para casa, sabe? Então isso era uma coisa assim, tão surreal, tão fora, de você entrar no elevador, as conversas de férias, para onde vai, para o que vai fazer. É um mundo meio deslocado, assim. Então, tinha um choque, né? Tinha um choque muito grande, mas eu tinha um projeto muito bem definido, assim, sabe? Eu assimilei que eu estava numa universidade que era muito importante, e que isso ia ser muito importante para mim. Então, eu gastava minha energia com isso, sabe? Eu quero ter uma boa formação, eu quero saber bastante, eu quero ter acesso a todas as possibilidades possíveis. Tive professores que foram muito importantes para mim nesse processo, nesse caminho. E depois, na segunda metade da PUC, a gente fundou o Nuvem Negra, e aí eu tive outra experiência, né, com a questão da negritude. O Nuvem Negra foi muito importante, um coletivo muito importante, é um coletivo, né, digo comigo lá, um coletivo muito importante para a PUC, mas ele foi muito importante para a gente, assim, ele deu um sentido de pertencimento, de ocupação da universidade, de troca mesmo, né? Porque você vê pessoas, jovens negros e negras chegando em condições muito piores do que a sua, né? No sentido da autoestima, das condições materiais, inclusive, né? De estar na universidade, do choque, né, de estar num lugar muito, muito branco. A PUC é muito, muito branca, né? Até por isso que a gente escolheu Nuvem Negra, porque a ideia era essa, era no céu de gente branca a gente era uma nuvenzinha negra, assim, que se movia para lá e para cá. Isso era muito interessante. Então deu uma outra experiência, sabe? Então eu acho que é isso. Acho que numa primeira metade eu tinha muito como uma missão pessoal, assim, eu tô na PUC, né? Isso, para todos os efeitos, mesmo que eu estudasse teologia, o fato de estudar na PUC abriu outras possibilidades, entendeu? Então, uma coisa meio... Eu tinha um amigo que falava isso, né? Eu falava, cara, mas eu estudo teologia. Ele, cara, mas é na PUC, cara. Você pode estudar até pra Gari. Você fala que estuda na PUC, é outra... Você tem que saber trabalhar isso aí. Você estuda na PUC. Eu na PUC por causa disso. Porque eu estudava teologia. Aí eu falava, eu estudo teologia. E as pessoas falavam assim, na PUC. Eu estudo teologia na PUC. Eu falei, cara, eu tô estudando na PUC. Porque todo mundo me pergunta na PUC. Eu estudo na PUC. Porque eu tô cansada de explicar. Não é na PUC. Aí eu não é na PUC. Eu sendo empurrada pra PUC. Exatamente. Aqui tem só um parênteses, aqui tem uma coisa semelhante, porque nos Estados Unidos, praticamente todas as universidades têm um seminário, né, teológico. E a maioria deles tem o mesmo nome. Então, Harvard é Harvard Divinity School, Princeton, o seminário de Princeton, né, Princeton Seminary.
Só que o de Colômbia é o Union, né? Union Theological Seminary, que é talvez o mais importante seminário teológico progressista, inclusive dos Estados Unidos, e o mais importante, sem dúvida, para a comunidade negra. Só que para as pessoas que não é da área, assim, isso não é muita coisa. Então, eu acho muito curioso que eu estudo no Union Theological Seminary, que é da Universidade de Colômbia. Cara, as pessoas esquecem Union. As pessoas só lembram que eu estudo na Universidade de Colômbia. Entendeu? Então, assim, recentemente, uma das emissoras que eu falei, o cara perguntou os créditos, aí eu falei, Union Theological Seminary, aí ele, mas não é a Colômbia? Eu falei, é um seminário que pertence à Colômbia. Mas esse nome é grande, vamos botar Universidade de Colômbia. Eu falei, tá, cara, bota isso. Bota isso aí. Então, então é isso, eu usei isso estrategicamente, e na segunda metade foi essa experiência com Nuvem Negra, que foi muito marcante, assim, e foi muito importante para a galera que estava chegando na PUC. O Nuvem Negra foi muito importante para a galera preta que estava chegando. Foi um período, assim, minha segunda metade para o final da PUC com o Nuvem Negra foi uma outra experiência de PUC, foi muito legal. Tudo que a gente fez, sabe, tudo que a gente conseguiu, um coletivo que se tornou muito respeitado na universidade, foi uma experiência muito interessante. Que bom. Tem uma pergunta aqui bem legal, que é assim, como manter uma prática progressista negra dentro de uma religião onde a sua maioria são de estrutura eurocêntrica, racista, machista, paternalista e preconceituoso? Nossa! É muita coisa. Numa frase resumida, eu diria assim, que quando eu passei a conhecer melhor toda essa história, inclusive da relação da comunidade negra e do povo negro com o cristianismo, com o movimento de Jesus, vamos colocar assim, né? Uma coisa que me marcou muito é que a gente não pode entregar isso de bandeja para a perspectiva eurocêntrica. Porque a Lélia Gonzalez falava isso, né? A Lélia Gonzalez, quando falava do cristianismo, ela falava do eurocristianismo, né? Porque é disso que se trata. Esse imaginário que ficou tomado pela perspectiva eurocêntrica, pela Europa, de ser dona, né, da teologia e do cristianismo e da história de Jesus, da narrativa de Jesus, isso formou todo o Ocidente, né, sobretudo a partir da modernidade. Então, isso já foi um desconforto. Hoje em dia, na verdade, o pesar que eu sinto é que realmente a maioria das pessoas, inclusive o nosso povo negro, por diversas razões, sem dúvida delas a principal, o racismo e a teologia colonial que nos formou, desconhece a relação do povo negro, da sua luta de resistência conectada com as narrativas bíblicas do movimento de Jesus. Então, e esse é um árduo trabalho, em especial no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos você tem uma contranarrativa muito forte, né? As igrejas negras estão aí para isso. Mas no Brasil a gente não tem, então é como se isso fosse absolutamente incoerente e impossível. E é como se, exatamente pela grande parte das narrativas bíblicas terem ocorrido no território africano, é como se o povo negro africano não tivesse se apropriado dessas histórias, tornado essas histórias parte do seu dia a dia, da sua ancestralidade, da sua construção de cosmovisão, da sua construção de espiritualidade. É como se isso não existisse. É uma pena, porque é exatamente isso que aconteceu, né? Então, a maioria das pessoas não conhece a história, por exemplo, da Quimpa Vita, né, que está no século XVI, XVII, se levantando contra o Império Português com as narrativas bíblicas, né? Se levanta como uma profetisa, dizendo que a missão dela é destruir o Império, porque o Império cometeu um pecado contra a palavra de Deus, e o pecado que foi cometido é que eles mentiram para a humanidade, dizendo que Jesus e os apóstolos eram brancos, quando na verdade eles eram negros. Então ela faz todo um levante a partir dessa compreensão que é inspirada pela história, pela resistência de Jesus, dos discípulos contra o Império,
que morre queimada com seu filho, né, no século XVII. Então, uma história até que se aproxima ali da história da Joana d'Arc, né? Só que a história da Joana d'Arc todo mundo conhece, a Quinta Vita não. Então, a maioria das pessoas, né, nos nossos seminários, a gente não aprende sobre o Samuel Sharp, um pastor batista que vai com a Bíblia de plantation em plantation na Jamaica, inspirar os escravizados para um movimento de resistência, porque é essa ordem de resistência e liberdade que está na mensagem do Evangelho de Jesus, e ele faz isso com tanta paixão e disposição, de uma maneira tão incansável, que ele fomenta uma revolução na Jamaica, que é a maior revolução da Jamaica, né? Você pesquisa, a Revolução Batista, a revolução que leva à independência da Jamaica. Inclusive, ele morre, ele é assassinado, evidentemente, como todo bom profeta, infelizmente, mas a revolução continua e força a independência da Jamaica no final do século XIX. Pensar no próprio Agostinho José Pereira, né, o Lutero Negro, que é um ex-escravizado, que junta em torno dele indígenas e ex-escravizados e escravizadas para montar uma comunidade de fé, de resistência. Né? A Igreja do Divino Mestre é a grande dor de cabeça das autoridades do interior de Pernambuco. O homem que está falando da Bíblia, falando de libertação, ao mesmo tempo que está falando da Revolução Haitiana como uma mensagem profética de levante da população negra contra o império e as opressões. Se você pensar em Simon Kimbangu, por exemplo, no Congo, que assimila, né, uma revelação numa perspectiva muito sincrética, né, uma espécie de catolicismo sincrético, mas que tem o cristianismo como base, que se torna um movimento de resistência contra a perspectiva segregacionista e racista no Congo. Então, você tem histórias diversas, sem falar, evidentemente, da história primeva do cristianismo, que nunca morreu dos negros egípcios, dos negros etíopes. Né? A gente não tem conexão, por exemplo, com a história, com o cristianismo que permanece, que avança na história da Etiópia. Ele é extremamente forte, extremamente expressivo, poderoso. Então, é exatamente o contrário. Né? O Ocidente e a Europa, em especial na modernidade, conseguem construir uma narrativa teológica tão forte de apropriação. Eu estou lendo um livro que ele tem reverberado muito, né, que é A Imaginação Cristã, em que o autor fala exatamente disso, né, como esse processo não é um processo, uma fatalidade, como foi construída a ideia de você associar a imagem de Deus, da autoridade, do que é bom, do que é puro, do que é branco, né, com a Europa e seu perfil de humanidade, e como isso legitima a racialização da humanidade no sentido de colocar todos os outros povos e culturas no campo da marginalidade e da subalternidade. Então, essa é uma história muito bem sucedida, né? Essa teologia, essa é uma história muito bem sucedida. Essa história nos formou no Brasil, né? Formou também aqui nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, de alguma maneira, eles, até pela própria conexão do Caribe com os Estados Unidos, né, tem muita influência de negros e negras fugidos do Caribe para os Estados Unidos, que ajudaram a formar a Igreja Negra nos Estados Unidos. Está surgindo uma Igreja Negra nos Estados Unidos desde o século XVIII, né, e ela hoje é a maior denominação negra nos Estados Unidos, a Emanuel, que tem o apelido de Igreja Mãe, que tem uma história metodista, né, mas que é uma igreja independente. Então, essa história foi possível. No Brasil e em muitos países da América Latina, isso não foi possível. Então, estou fazendo todo esse panorama para poder dizer que é exatamente o contrário. A pergunta não é como é possível ser negro e resistir numa religião tão... A questão é como resistir no compromisso de desconstruir o sequestro e a apropriação dessa identidade tão de espiritualidade, religiosidade tão resistente, tão libertadora, que foi absolutamente tomada pelo processo de colonização e europeização do mundo. Essa é a pergunta, na verdade, né?
A pergunta não é impossível ser negro e ser cristão por causa dessa história do cristianismo. Porque essa história do cristianismo é só a história do eurocristianismo, né? A questão é como levar adiante um projeto de desconstrução dessa universalização da narrativa cristã. Três questões aqui. Tem gente perguntando qual é o autor desse livro que você falou, A Imaginação Cristã. Pessoas perguntando aonde encontra o seu livro. E Tá. aí a gente continua. Tá. Que só tem mais minuto. Tem tanta coisa. Não, é verdade. O autor do Christian Imagination é o Willie Jennings. Willie Jennings. William Jennings. Aqui não tem um chat, né, para eu escrever, mas é o William Jennings. Você pode, evidentemente a pessoa pode, não tem tradução, né, para o português. A pessoa pode colocar The Christian Imagination no Google e vai aparecer o nome dele, tá? William Jennings. O meu livro você acha na plataforma Intersecções. Eu não tinha feito. Amanhã eu vou fazer uma postagem, porque ele tinha esgotado. Até ficou um erro de comunicação, que eu fiz uma postagem há um mês atrás. E eu não tinha falado com o Flávio, com o editor antes, eu fiz a postagem e já tinha esgotado, então ficou um buraco aí. Mas uma nova tiragem foi feita, que acabou de chegar, e nós nos falamos ontem. Então, se você quiser entrar hoje já na plataforma Intersecções, você vai acessar lá, vai na parte de loja e vai comprar o livro. Você pode acessar @intersecções no Instagram, que você já vai para lá. E amanhã eu vou fazer uma postagem dizendo que a gente já tem novas tiragens. Aí eu vou colocar o link lá direitinho. Aí quem quiser pode procurar. E é bom, né? Isso ajuda bastante. E graças a Deus a procura tem sido cada vez. Opa! Caiu eu esbarrei no meu telefone. Sorry. Tá. Menos mal. Pensei que você tinha caído. Não. O inimigo tá furioso, o tempo está correndo, e aí, aqui, mas assim, quero dizer para as pessoas que estão aqui que, se quiserem, pedir às pessoas para seguirem o Amaivos, que tem sempre conversa aqui em relação a esses assuntos, em relação à espiritualidade. O Instituto Amaivos tem serviço para afrodescendentes, atendimento para judeus, tem um sheik que atende, tem um atendimento cultural indígena, diversidade sexual. Então, assim... Tem um espaço físico? Tem um local? Ou tudo é virtual? Tudo virtual. O Instituto Amaivo começou como uma plataforma há 20 anos, reunindo um diálogo intercrença e com esses serviços de orientações culturais, e em torno da ideia do amor, da solidariedade, do meio ambiente. E agora também no YouTube, né, no Instagram, no Facebook, todas as lives são gravadas. Tem um canal, né? Legal. E lá no YouTube. E aí eu queria que você falasse sobre como é que estão agora as questões, né, do movimento, desses movimentos todos nos Estados Unidos, para a gente encerrar, e como esses movimentos estão acontecendo agora, quais são os desdobramentos. Um panorama geral, né? Bom, então, hoje, que é o enterro mesmo, né, do Floyd em Houston, está acontecendo agora. Bom, você ainda tem algum outro protesto em alguma outra cidade, mas evidentemente aquela força inicial ela arrefeceu, que é comum. Na verdade, eu estou surpreso com o alcance, o quanto durou. Bom, já é o maior manifestação desde a década de 60, e acho que em termos de repercussão internacional, no sentido de inspirar e inflar outros lugares do mundo, eu acho que nem a morte de Martin Luther King internacionalmente, em termos de inspirar movimentos, acho que mexeu tanto. Provavelmente só o massacre de Soweto, né, na África do Sul, e o de Shatterville, também na África do Sul, década de 60 e 70, acho que mexeu tanto no sentido de mobilizar o mundo numa pauta antirracista. Então, já é uma coisa assim surpreendente, bem assustadora. De concreto,
o debate sobre a reforma policial é a coisa que mais aprofunda aqui nesse momento nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma sensação de que não mexer com essa pauta de fato vai manter as tensões ainda muito acirradas. Eu acho que todos os movimentos foram muito inflexíveis e intransigentes nessa pauta, eu acho que mais do que em todas as outras vezes, né? Talvez um grande momento assim, talvez tenha sido de Ferguson, da morte do Mike Brown, mas nada comparado ao que é agora. Então você tem realmente mudanças assim concretas, debates sobre isso, tanto no parlamento, nas casas, né? Aqui no parlamento, deputados e senadores, quanto nos conselhos da cidade, que acaba que é quem tem a relação mais direta com a instituição policial. Tem uma campanha que está causando muito debate aqui, que é o Defund, que é uma campanha para diminuir o orçamento da polícia, né? Aqui, essa relação, né, do Conselho da Cidade, ele decide sobre o orçamento da polícia, então ele pode decidir tirar ou colocar, né? Então, tem um grande debate sobre tirar parte do orçamento da polícia e investir, por exemplo, investir em educação e saúde, porque na ideia de que a segurança é uma coisa prioritária, do bem-estar, manter a segurança da comunidade, e a polícia falha nisso, no sentido de ser extremamente violenta e preconceituosa e racista, esse dinheiro ele está sendo violentado, né, porque é o dinheiro da comunidade. Então, o debate com relação à reforma policial é um debate que está muito, muito intenso. Ele talvez é o debate que esteja na ponta, assim, né, de todas essas manifestações. Mas, evidentemente, não só. Eu acho que como a pandemia abriu, expôs uma série de contradições e desigualdades nos Estados Unidos, e, sobretudo, como ela afetava a comunidade negra e latina, acho que a exigência de transformações, de mudanças práticas, posturas práticas urgentes, ela ainda está gritando bastante, né? Então, nesse momento, você tem menos mobilizações nas ruas, em termos de intensidade, mas você tem uma reverberação, né, da necessidade de mudanças assim, muito forte na política americana. E, sobretudo, porque é um ano eleitoral e essa pauta realmente se tornou um divisor de águas. Assim, né? Por mais que a gente não sabe o quanto isso vai alterar o comportamento dos candidatos principais, do Biden e do Trump. Do Trump, acho que já está dado, ele sabe que esse é um público que ele não vai disputar. Para o Biden é que a gente não sabe, porque esse é um público que ele quer disputar. Né? Ele já tinha uma parte significativa da comunidade negra que tinham uma adesão à sua candidatura, mas tem uma grande desconfiança, né, por causa das frustrações com o Partido Democrata, e essa gota d'água também levantou um clamor muito interessante, que não ser Trump não é o bastante. Então tem gente que está disposta, mesmo diante de uma continuidade de Trump, está disposta a pagar para ver, não investir em Biden como um salvador, mas manter o conflito e a tensão numa eventual vitória Trump. São apostas. Mas o fato é que o que aconteceu com o George Floyd, tudo que gerou, certamente vai alterar no debate eleitoral, nas propostas pensadas, né, nos discursos feitos. Então, o que tem aqui nesse momento é isso, né? Uma atenção dos desdobramentos, onde o maior debate que a gente está esperando para ver como isso vai se dar na prática, porque acho que existe perspectivas aí de mudanças práticas em breve, com relação à reforma policial, né? Da ação da polícia, seu financiamento, seus limites, responsabilizações, etc. E que é um debate que a gente precisa fazer urgente aqui no Brasil, né? Nossa, isso aí... E sem fazer esse não adianta. A gente sabe que ele não é o único, ele é premente porque ele é a presença do Estado que mais toca no corpo das pessoas, pobres e negras em particular, mas a gente sabe que não é o único, né? A afetação é igual, né? Da precarização dos lugares, da falta de serviços, de acesso a serviços, educação precária,
a precarização do trabalho. Tem uma cadeia de precarizações que atinge muito fortemente, né, a população negra. Mas, Jonilson, eu quero te agradecer o carinho de você ter aceitado fazer a live. Sei que você está com muitos compromissos aí, e isso também é bom, fico verdade, verdade. De ver, assim, porque assim, você falou da PUC, né, da tentativa de estudar, como é difícil para a gente estudar, né? Como é complicado essa coisa de entrar numa universidade, de ter que trabalhar de dia e estudar à noite. Essa é a realidade da comunidade negra e pobre no Rio de Janeiro. E essas coisas não são colocadas em pautas, e quando são colocadas, elas são colocadas do ponto de vista do mérito. Fulano se esforçou, né? E só que... você vira case de sucesso porque você... No fundo, você se ferrou todo, você não queria que fosse desse jeito, e você é vendido como um case de sucesso porque você furou a bolha. Pô, eu não quero a bolha, pô. Eu não quero... Eu lembro que eu fiz uma mensagem no Dia dos Pais, ano passado, numa igreja de classe média alta, e falando que meu pai morreu assassinado quando eu tinha 8 anos, eu falei assim, poderia ter sido muito mais fácil. Poderia ter sido mais fácil, né? Se fosse mais fácil... Mas assim, mas não foi, né? Então algumas pessoas, assim, eu acho que algumas pessoas, assim, né, na minha história e na sua história, se colocam com essas pessoas, assim, que furam uma bolha muito grande e se ferram todas, né? E assim, e outras que por mais que tentem não conseguem nem furar, porque a estrutura não dá. E agora na pandemia mostra assim, vai estudar em casa, mas que silêncio, que horas, quantas pessoas moram nessa casa? Quer dizer, você tem internet nessa casa? Você tem um computador? Né? Uma coisa é uma criança sentada na sua escrivaninha com o seu computador estudando. Uma coisa é uma criança que não tem uma escrivaninha, não tem um quarto, né? E essa é a realidade do Brasil, né? E aí uma universidade que vai falar de mérito, que vai falar de esforço, que vai usar exemplos, né? Então, assim, é algo muito, muito cruel, né? Muito assim, muito cruel, né? E eu acho que é uma crueldade... Seletivo e cruel, né? Porque a gente não tem um espaço no Brasil para falar. Porque quando você fala, ou é mimimi, ou é rancor, ou nós somos todos humanos. Tudo bem que nós somos todos humanos, mas parece que tem alguns que são mais humanos, né? Então, assim... e aí fica cada vez mais cruel, né? Então, se a gente vê uma criança... assim, quando a gente vê as crianças, né? Eu acho que a morte do menino Miguel é isso, assim, é ver que não basta matar os jovens negros, né? Quer dizer, essa morte já começa na infância, né? Já começa... Então, assim, muito cruel, muito cruel. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, todos e todas que participaram, agradecer o Nilson e convidar mais uma vez a vocês seguir no Instituto Amaiva, dizer que tem vários serviços aqui. Eu sou pastora online aqui, tenho recebido bastante perguntas, e assim, perguntas difíceis, né? De pessoas sofridas, que têm sofrido, e eu acho que essa desigualdade na pandemia ficou ainda muito mais clara, né? Muito mais evidente a dificuldade social, econômica e racial das pessoas. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada, Ronilson. Dá um beijo na Juliana, dá um beijo na gata Olivia. Muito, muito, muito. Já estou com muita saudade já. Muito bom. Então, mas obrigado pelo convite. Sempre disposto. Tá bom, eu que agradeço. Então, tchau, tchau, até a próxima. Grata. Até a próxima. Valeu, gente.